Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai! Olá, como vai você? Tudo bem? É um prazer estar contigo em mais um podcast da Central para o Campo. Esse é um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um grande abraço a você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, e em plataformas de podcast. É isso mesmo. Agora estamos também nas plataformas de podcast. E um grande abraço a você que está conosco ouvindo a gente através da Rádio Tropical Sat FM 102,5 de Juazeiro, da Bahia para o mundo. A Central de Adubos está há 12 anos no mercado, faremos 13 anos esse ano, e estamos com 9 lojas em 3 estados do Nordeste. Em Pernambuco temos 2 lojas em Petrolina e uma em Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e Feira de Santana. No estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. E agora, no mês de abril, vamos chegar a Alagoas. Alô, Arapiraca, Alagoas. Estamos chegando aí, agora no mês de abril, uma nova loja para você, produtor rural, para você, produtora rural. Já são mais de 30 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste, e você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. E a Central de Adubos está com uma super promoção para você. A cada R$500 em compras, você ganha um número da sorte e concorre a sorteios de 5 saveiros e uma caminhonete Frontier 0 km. O sorteio está sendo realizado com base na extração da Loteria Federal. O consumidor que apresentar nota ao cupom fiscal de compras realizadas em qualquer loja da Central de Adubos também vai concorrer a um vale-compra no valor de R$500 cada um. Na roleta instantânea virtual, você acessa então aí o nosso site showdepremioscentraldeadubos.com e confira tudo sobre a super promoção da Central de Adubos. Nosso tema de hoje, ferramentas para manejo de doenças de plantas. Nossa convidada é Silvana Rabelo, engenheira agrônoma e também representante da empresa UPL, uma das parceiras da Central de Adubos. Silvana, bem-vinda mais uma vez, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, Josenaldo. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo bem, sim. Como é que está a UPL? Firme e terminando o seu ciclo. E forte. Me fala da UPL mais uma vez aí, apresenta para quem está chegando agora no nosso podcast, pessoas que estão nos acompanhando, o ciclo está crescendo, graças a Deus. Me fala aí da UPL. Perfeito. Josenaldo, a UPL é uma empresa indiana, né? Essencialmente trabalha com agronegócios, então ela tem a plataforma de sementes, semente de canola, semente de milho, semente de sorgo. Ela tem a plataforma de agroquímicos, da qual eu faço a representação de vendas. Então? Tem. O nome da marca é Advanta e a gente está em alguns locais, nos bolsões onde se planta grãos, né? Ou no Rio Grande do Sul, onde existe um plantio de canola, mas a gente também tem, essa empresa faz parte do grupo se chama Advanta. Então, sim, sorgo, milho, canola, principalmente essas 3 culturas, e soja também. Ah, que maravilha. Aí tem uma outra empresa de pós-colheita, que se chama Deco, né? São produtos para aumentar o tempo de prateleira do nosso setor de hortifruti, né? Frutas, manga, enfim. A gente tem alguns produtos que aumentam esse tempo de prateleira. E uma plataforma de NPP, que é uma plataforma de bioestimulação. O que é NPP? NPP é proteção natural de plantas. Né? Você tem recebido várias pessoas para falar a respeito nessa demanda que temos enquanto consumidores de diminuir a carga de químicos, de fazer uma agricultura mais sustentável, e o caminho é através de fisioativação de planta, basicamente tornar a planta com imunidade maior para que consiga produzir mais com a menor necessidade de intervenções químicas. Isso. E fora isso, tem as ferramentas aí em relação a fertilizantes, bioestimulantes, como é que é? O que vocês têm? Isso, na linha de NPP a gente tem produtos para promover o enraizamento, produtos que são moduladores hormonais, então de origem natural, que quando aplicado na planta ele modula a planta, basicamente dando a mensagem de estou aqui para o que você precisar. Tem alguns antiestressantes. É uma linha bem legal. A linha que eu foco mais é a linha dos químicos, né? Então, o uso de químicos ainda é muito importante para a gente manejar a grande parte das culturas cultivadas, porque são áreas extensivas que a gente se propõe a plantar para que o consumidor consiga se alimentar. Então, eu trabalho com um portfólio de herbicida, fungicida, inseticida, bactericida. Também, eu diria que... Portfólio bem completo, né? É sim. Ao longo dos últimos
30 anos a UPL foi fazendo aquisições e aí exatamente para compor o portfólio e ter o máximo de ferramentas possíveis para oferecer ao produtor. Essa parceria com a Central de Adubos já tem quanto tempo? Uma parceria que começou em 2017, então são 5, 6 anos de parceria. Basicamente. Estamos em todas as lojas da Central. A inauguração... Em Arapiraca também? Em Arapiraca também. A inauguração vai legal. ser... A inauguração oficial, né? Vai ser dia 17, uma segunda-feira. E a equipe UPL inteira está lá. Hoje temos 4 representantes de vendas que atendem a Central nas diferentes lojas. Sim. Inclusive com um portfólio de pastagem. A gente tem um portfólio para limpeza de pasto, né? Então são herbicidas que proporcionam uma pastagem mais eficiente para o gado. E a Central trabalha com esse portfólio em Feira de Santana e Itabaiana, principalmente. Sim. Tá. Você falou aí no estimulante de enraizamento de planta. As plantas precisam disso para enraizar? Sempre bom um auxílio, né? Sempre bom dar uma estimulada. E é muito engraçado, a planta é muito inteligente. Ela produz na raiz o hormônio que faz com que ela cresça a parte aérea. Porque o que ela quer, no fundo, é um equilíbrio entre volume de raiz e volume de parte aérea. A gente acaba dando umas manipuladas, né, através de poda, através de uma série de mecanismos. Mas o enraizamento, o produto enraizante, normalmente ele leva a auxina, que é uma estimulação exógena que a gente dá, né? A gente põe uma auxina para que a planta produza as raízes que, consequentemente, vai produzir Até parte porque se aérea. ela não enraizar, não se firma no chão, né? Ela não se firma. Vai ser difícil exato. absorver também os nutrientes que vêm Exato. da terra e que são colocados na terra para ela, né? Exato. Quanto mais profunda a raiz, melhor, né? Se ela come através da água que está em contato, né, a solução do solo, Sim. quanto mais raiz eu tenho e quanto mais raízes pequenas eu tenho, eu aumento a superfície de contato, eu aumento a capacidade dela absorver aqueles nutrientes. E a UPL tem solução para isso, E né? a UPL tem solução para isso. Qual é a ferramenta? Chama-se Raizal. Raizal. Isso. É líquido ou sólido? É um produto sólido, é Sólido. um Coloca pó. no pé da planta? Como é que Coloca funciona? via fertirrigação, Fertirrigação. normalmente. O pessoal da manga usa muito pós-poda e aí segue ali com 2 quilos por hectare via fértil por cerca de 2 ou 3 semanas. Vai depender muito do que o consultor da área ou o gerente da área esteja enxergando daquela planta. A gente pode usar também no transplantio de mudas. Então, fiz a minha muda de melancia, a minha muda de melão, minha muda de maracujá. E aí tem uma raiz que ainda está muito pequena, eu consigo transplantar e já fazer o trabalho com o enraizante. E quem não usa fertirrigação, como é que faz? Quem não usa fértil pode utilizar via foliar mesmo. foliar. Né? A aplicação da forma que faz os outros fertilizantes ou os outros agroquímicos. E aí o intervalo, é possível usar todo o ciclo da planta ou é só no início, quando ela está crescendo? O ideal é no início, o uso de auxina no início para promover esse enraizamento, depois já não se torna mais necessário. Aí entram outras necessidades da planta, né? Aí já entram produtos de pegamento de fruto, né? De flor, de fruto, depois enchimento de fruto e aí a gente vai ajudando a planta a crescer, a se enraizar, fortalecer. Porque sem a raiz também a planta não vai para canto nenhum, né? Exatamente. Porque é a raiz que vai dar sustentação a tudo que ela absorve, né? Exatamente. Ferramentas para manejo de doenças de plantas. Geralmente, ferramentas quer dizer produtos, para os produtores que não entenderam ainda, ferramentas são produtos, São né? produtos, São produtos, a gente usa ferramentas. esses A gente fala termos estranhos ferramentas. às vezes. Aí para quem está na roça que não tem muito conhecimento em relação a isso, pode até achar que a ferramenta é uma enxada, Já vai que não deixa de não ser, deixa de né? ser. E também É uma ferramenta, né? Exato, e não deixam de ser ferramentas para controle de doença também. Em algumas Também, situações, né? acaba sendo Exatamente. enxada, facão. Exatamente. Mas no caso nosso aqui, a gente está falando de ferramentas como produtos para o manejo de doenças. E é interessante essa história de doenças, porque parece que tudo que entra na planta é doença. E não é, né? Ou é? Definição de doença é algo que, quando você vai para a faculdade, você pode passar 60 horas de uma disciplina falando a respeito. Existem várias, né? Eu gosto muito de um fitopatologista chamado Agrios, é um dos livros mais famosos de fitopatologia, e ele fala que doença é o mau funcionamento das células e tecidos a partir de algum fator biótico ou abiótico, ou seja, normalmente a gente coloca a doença na vala do
Foi alguma coisa que veio de fungo, de bactéria, ou de nematóide, ou de vírus, né? Basicamente essas 4. Mas o Agros fala que estresse de planta, né? Fatores abióticos que O estresse, causam... por exemplo, excesso de chuva, excesso de seca. Exato. Isso causa estresse na planta. Isso é considerado doença? Que para alguns fitopatologistas é considerado uma doença. Porque o tecido e as células, né? As células e, consequentemente, os tecidos acabam tendo algum mau funcionamento ali. Mas, assim, quando eu coloquei o título e a ideia proposta é para falar das doenças de origem bióticas mesmo, né? O que são doenças de origem bióticas? Que são as oriundas de fungo, bactéria, nematóides e... Na verdade, elas são causadas por pragas, digamos assim. Exato. E é um outro conceito doido, porque quando a gente fala praga, a gente tende a associar muito a inseto, né? Sim. Mas você falou corretíssimo. Também são pragas. Fungo, bactéria também são pragas, também não são? Podemos chamar de pragas. Porque quando a gente fala pragas, você está certa. A gente logo remete a insetos, Isso. Né? Pensa numa cigarrinha, numa cochonilha. Mas tudo que vem, eu acho que tudo que vem de fora, aí bactérias, fungos, essas coisas são consideradas pragas. Eu acho, né? Não sei, eu não sou especialista, mas você que estudou agronomia lá no Recife, daqui a pouco eu vou conhecer melhor. Não esconda a sua origem, não. Você é técnico agrícola também. Mas eu nunca exerci, mas eu sou. Não, você já pode exigir um diploma. E agora, depois do podcast, eu acho que eu vou sair daqui PhD. Né? Isso que eu ia falar. Você já pode exigir o diploma e lá na faculdade falar, eu tenho tantas horas. Longe de mim. Vocês estudaram, foram para a faculdade, sentaram lá 4 anos, fiz estagiário, mas eu estou longe desse conhecimento. Mas graças a Deus eu tenho aprendido muito com vocês aqui. Que bom. Você já está com a gente, é o 3º programa, eu acho? Eu acredito que sim. É o 3º, que eu me lembro, acho que é o 3º. 3º ou 4º programa, isso. 3º ou 4º. Então, só para esclarecer, povo, que ferramentas são essas que vocês usam aí da UPL para esse manejo de doenças aí nas plantas? Joia. A gente está no momento agora tem melão no campo, tomate está sendo transplantado, cebola também. Estão num preço até bom, né? O tomate caiu um pouco de preço, né? Nos últimos meses, agora no mês de março. Deu uma reduzida, ficou bem aí acima dos R$100. Isso. Melão também parece que reduziu um pouquinho. Deu uma recuada nas últimas 2 ou 3 semanas. Mas não está ruim não o preço do melão, viu? Não está tão ruim ainda não, viu? Exato, não está ruim. Agora tem chovido muito nos últimos dias, né? De fevereiro para cá. E melão não se dá com chuva não, né? Exato. E isso impactou também no preço, porque aí alguns produtores que já estavam com o ciclo um pouco adiantado, mas com o fruto não pronto, acabou colhendo, colocou no mercado e aí dá uma degradada mesmo no preço. Então teve uma certa oferta em função das chuvas, essas últimas chuvas, que fez com que esse preço caísse. Eu acho que o quilo do melão amarelo hoje está R$1,20 por aí. Vou ver aqui, peraí, vai falando aí que eu vou ver aqui. Então a ferramenta que eu vim falar a respeito, e é um bactericida, e essas culturas são bastante atacadas por bactérias exatamente no momento de chuva, é o Casumim. O produtor Casumim, o produtor que está em casa ou usa, ou já ouviu falar, porque é um produto que surgiu em 65 no Japão. 65, nós estamos iniciando aqui a ditadura militar no Brasil, né? Estávamos iniciando a ditadura militar. Nós começamos em 64, a ditadura militar, 65, e ele surgiu no Japão em 1965. Em 65, em um templo lá, se eu não me engano, o nome do templo é Kazumi, alguma coisa assim. Por isso que o nome é Casumim, e ele vem da Streptomyces casugamicina. Talvez eu esteja errando aí esse segundo nome, mas é oriundo da fermentação de uma bactéria, do gênero Streptomyces. Eles estão usando uma bactéria para atingir outras bactérias, no caso. Isso. Algum japonês lá no templo, algum monge, começou a observar que acontecia alguma coisa de diferente ali e isolou aquela bactéria e acabou descobrindo que esse gênero, né, tinha essa capacidade de ser um antibiótico. Então ele competia mais do que os outros, né, ganhava dos outros numa competição bacteriana, o que fez com que esse produto fosse patenteado, formulado. Sim.
estabilizada a formulação. Estabilizado. E está aí desde 65, né? No Brasil ele começou a ser distribuído pela Rocco, depois passou para a Arista, hoje está com a gente. É um produto fundamental para o manejo de bactéria. E ele até hoje está no mercado? Até hoje está no mercado. E é bem aceito pelos produtores? Bem aceito pelos produtores. Os produtores o utilizam no manejo das mais diferentes bactérias, principalmente porque ele é sistêmico. Então, você deve ter ouvido muito falar da importância dos produtos que são sistêmicos. Sim. Quando a gente pensa em E bactéria... o que é um produto sistêmico, para a gente explicar para os produtores, de forma bem simples? De forma bem simples, eu aplico na folha, ele consegue chegar na raiz, ele atravessa toda a planta, ele consegue andar. Ele viaja, no viaja caule da na planta até chegar na raiz. Isso, então eu apliquei uma gota no meio da folha, o casumim ele consegue tanto andar para a ponta da folha quanto para trás. Alguns produtos não conseguem fazer esses dois movimentos, são do ponto de aplicação para o crescimento ou o contrário. E aí o casimir ele tem essa versatilidade, né? E quando se fala em manejo de bactéria, os produtos utilizados, em sua maioria, não são sistêmicos. Então casa muito bem com a necessidade do produtor. Tá. Olha, o melão amarelo, acabei descobrindo aqui na página do Mercado do Produtor de Juazeiro, que é quem fornece os dados para a gente. Tá. Relembrando aqui para quem é da rádio, a gente já disse aí, o melão amarelo hoje está de R$ 1,80. Já chegou a mais de R$ 2,00, né? Pois é. Então hoje ele está em R$ 1,80. E 80 centavos. Já reduziu um preço um pouco, né? Ele chegou a 1,20, eu acho, semana passada, Josenaldo. Então né? ele já está reagindo. Abril, maio e junho tem normalmente a sazonalidade é pouca oferta, então aumenta o preço. Então isso é muito bom. Tem uma turma com melão no campo e tudo dando certo, a chuva não atrapalhando, fazendo o manejo correto, vai conseguir. Com certeza. Porque, assim, quem planta uva, planta melão e melancia, ou tomate, daquele tomate rasteiro do chão, Ave Maria, se pintar uma nuvem no céu, eles ficam apreensivos, né? Desespero. É desespero porque é prejuízo, né? Exatamente. E o melão tem dado essa resposta aí. Apesar, assim, melão de 1,20, 1,80 é um preço até razoável ainda, né? 1,20 é razoável, 1,80 já está bem bom, né? Já está bom. Claro que tem que se analisar muito o custo. Todo o programa você fala a respeito e os convidados vêm aqui. Você observou que nos últimos 18 meses o custo da lavoura foi uma loucura, né? Adubo sobe, adubo baixa. Esse ano a gente vai entender até que ponto ele vai dar uma estabilizada, tanto em adubo quanto agroquímico, para o produtor conseguir fazer uma lavoura num custo mais baixo para ficar mais tranquilo com relação à flutuação de preço de mercado. Né? Olha, Silvana, sobre bacterioses, né? Quais culturas aqui plantadas no Vale, elas sofrem mais ataque das bacterioses? Quase todas, mas assim, uma atenção muito especial tem que ser dada à cultura de ciclo curto, né? Então, quando você pega... E o melão é um ciclo bem curto, né? Acho que melão e melancia, dessas tem culturas que a gente melão de falou... 70 dias, né? 70 dias, às vezes já tira melão, já tira melancia. Exato. Então, você imagina uma vida, né? Entre semente lá e colheita, onde cada turno é muito importante. Então, os tomateiros, ceboleiros é muito e rápido, a turma né? do melão tem que morar na roça. Na roça. Eles moram na roça mesmo porque sabem que cada segundo é muito importante ali naquele ciclo. Então, essas culturas, né, e aí podemos incluir a abóbora, dá um pouco de bactéria também. Essas culturas, elas são bem críticas para as bacterioses. Qual é o mais comum aqui? Quais as bacterioses mais comuns aqui no Vale? No melão é a Acidovorax, que é a mancha aquosa. Ela tem atacado muito ainda aqui? Ela ataca em condição de engraçado chuva, como ataca. se espalha, né? Pega numa plantação de alguém lá no projeto Nilo Coelho, mas se espalha rapidamente, né? Por várias plantações, né? Exato, assim... Às vezes, esse patógeno já vem na semente. Eu confesso que eu tenho que entender... É possível vir na semente? É possível vir na semente. Eu acredito que a Acidovorax, ela tem, que chama de transmissibilidade, né? Se está no fruto, passa para a semente, a gente pega aquela semente para poder plantar. Por isso que é muito importante a origem da semente, você comprar a semente de uma empresa que seja certificada, porque o campo de produção de sementes é muito diferente do campo de produção normal do fruto. Eles são muito mais rigorosos. Mas, assim, muitas vezes a bactéria já está ali latente na semente.
Quando vai para o campo e pinta o triângulo da doença, Sim. que é hospedeiro, clima e patógeno, aí a doença acaba se tornando uma epidemia. E aí vai ser igual para quem está plantando no milho coelho ou no salitre. A chuva leva. Exatamente. Ô Silvana, além do casumim, que você falou muito bem aí, desde 1965 vem sendo usado, resistiu ao tempo, né? Resistiu ao tempo, exato. Que coisa boa. Exato. E hoje é um produto que cabe no bolso do produtor? Cabe no bolso do produtor, sim. Cabe no bolso do Depois produtor. dessas idas e vindas, dessas crises que a gente está vivendo, a partir da guerra aí entre Ucrânia e Rússia, né? Apesar da pandemia, hoje é um produto que cabe no bolso do produtor, porque tem aumentado pra caramba em alguns lugares, né? De forma geral, a Central de Adubos tem conseguido manter um equilíbrio aí, mas... Exato. Inclusive, a gente está nessa campanha de prêmios da Central, a gente está fazendo uma campanha do Casumim você está também. O Casumim está em campanha pelos viu? Próximos 3 meses. A gente está com campanha de Casumim e a UPL topou entrar junto nas campanhas, nos prêmios que a Central tem feito. E o Casumim está super competitivo. O produtor que procurar a Central, seja o consultor de campo, a turma do balcão, o pessoal já está sabendo do novo preço do Casumim. Ele é indispensável quando se tem bactéria no campo e é claro que faz parte do manejo, né, Josenaldo? Assim, nesse período chuvoso é imprescindível usar o Casumim, então? Perfeito, perfeito. Em condições para bactéria, o produtor já sabe que tem que entrar com cobre, tem que entrar com sanitizante, muitas vezes o uso de mancozeb. Então a chuva ela vai disseminar e aumentar. Mancozeb, que é uma... que é isso? O nosso é o Manzat, é um produto da UPL, chama Manzat, e faz parte dos produtos que são ideais para manejo de bacterioses. Ah, tá. Então, assim... Ele é usado junto com o Casumim ou é separado? Ele pode ser usado junto com o Casumim, né, mas ele vai ser um produto que tal qual o cobre, o cobre ele fica em cima da folha, ele não é sistêmico, ele não tem aquela... Ele não viaja como o Casumim viaja, não, né? Exato, ele não viaja como o Casumim viaja. A função dele é ficar ali. Você disse que o Casumim você pode aplicar na folha, ele desce pelo caule e vai parar na raiz, né? Exato. Para poder dar essa sustentação da raiz. Exatamente. O Manzat não faz esse trajeto. Não trajeto. faz isso, ele fica na folha. Fica na folha, exato. E aí ele protege a folha contra o quê? O Manzat. O Manzat, ele é um fungicida acaricida, né? E o que é que acontece com a bactéria? Normalmente ela abre portas para outros patógenos. Certo. E o Manzat também é molécula utilizada há muito tempo, ele é multissítio e vai atuar no controle de doenças de forma geral. Que maravilha. Além do Casumim, que outros produtos a UPL destaca aí para prevenção de doenças? Então, a gente está com uma novidade, o Uniseb Glory é uma evolução do Manzat. É um produto, sim, para controle de doenças foliares. E a novidade é que ele obteve o registro para a cultura da videira, né, para controle de antracnose. E aí é mais uma opção para o produtor que está manejando. É novo esse produto? O produto não, mas o registro sim. Ele certo. Já tinha o registro para antracnose na manga e agora a gente conseguiu estender para antracnose da videira, visto a necessidade, a antracnose... Ela é um nome comum que, na realidade, é a glomerela, né? A glomerela é a fase perfeita, sexuada da antracnose e o coletótrium é a fase imperfeita. Então, o Uniseb Glory, ele é a evolução do Manzat porque ele tem, além da molécula que faz esse trabalho de ficar em cima da folha para controle da glomerela, que é o mancozeb, ela tem uma outra molécula chamada azoxtrobina, que já é sistêmica. Ela caminha muito pouco, não é como o Casumim que viaja, mas ela tem uma sistematicidade na folha e faz com que o fungo que germinou, né, emitiu ali a sua hifa e começa a formar micélio, essa molécula vai estar lá dentro e vai impedir que o fungo faça isso. Então é um outro mecanismo de ação. E esse é um produto relativamente novo, com registro, no caso. Um produto de registro ele é específico novo. da videira e da manga, no caso. Ele tem registro, eu vou chutar um número, talvez eu esteja enganada, mas assim, cerca de 40 culturas. Então tem bastante cultura registrada, porque ele pega diversos alvos, né? Estou com problema de qualquer tipo de mancha
No tomate, ele é um produto que é uma opção. Estou com problema de antracnose na manga, ele é um produto que é uma opção. Né? Na cebola vai bem também. Então, tem uma série de registros. Foi desenhado para soja, né? Para controle da ferrugem. Foi desenhado para soja e veio parar na fruticultura? E veio parar na fruticultura. Ele cabe muito bem na fruticultura. Vocês fizeram testes e aí perceberam que ele agia bem na fruticultura. Exatamente. Que bom, que maravilha. É interessante isso, né? Porque você pensa em uma cultura e de repente você pode atingir outras culturas. Mas ele continua sendo usado na soja ou não usa mais na soja? Continua sendo usado na soja. Na soja a gente dá bons resultados também. Dá bons resultados. Na soja a gente já tem a evolução da evolução. Já é uma mistura tripla, já são 3 moléculas. E aí entra um triazol e tal. Mas você já deve ter ouvido falar que na fruticultura, quanto mais moléculas isoladas, ou seja, quanto mais produtos de uma única molécula, melhor. Em função do resíduo, e manejo de resíduo e tudo aquilo que... Olha, e falando em soja, nós vamos dar uma pausa aí falando dos produtos da UPL para falar de exportação. É o nosso quadro Central de Notícias. Central de Notícias. Falando em soja, o Brasil, eu vou puxar essa história de novo, eu já puxei na semana passada, durante o nosso podcast da semana passada, mas como você falou aí de soja, o Brasil deu um salto nas exportações de soja nesse mês de março. Vinha aí num certo temor de exportação, mas o Brasil exportou nos primeiros 13 dias úteis de março 7 milhões de toneladas de soja, só nos primeiros dias 13 dias úteis de março. Isso é uma notícia boa para a gente, né? Muito bom, muito bom. O Brasil é celeiro, né? Você repete o número, são 7 milhões de toneladas de soja. Isso aí... Em 13 dias, viu? Em 13 dias. Em 13 dias. O Brasil planta cerca Em relação ao ano passado, no mesmo período, foi um avanço de 1,7% no volume de exportação de soja. Perfeito. Porque assim, no ano passado, as exportações brasileiras deram uma recuada, né? Em relação ao acúmulo do PIB. Sim. Mas aí começamos aí o primeiro trimestre de 2023 com essa notícia boa. Exato. Então, um avanço de 1,7% em apenas 13 dias do mês de março. Ano passado teve frustração de safra em função do Laninha, né? Então, foi Laninha, então o pessoal colheu pouco, em algumas regiões perdeu toda a área. E tivemos problemas também com disponibilidade de navio, né? Tava difícil mandar a soja embora porque tava com pouco navio nos portos. Exatamente. De forma geral. Uma dificuldade aí no transporte marítimo, né? Exato. Só nesse volume aí que foi exportado, nos primeiros 13 dias de março, foram aí mais de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões esse volume de dólares. exportado. 4 bilhões. Então, é um número muito bom para quem está começando o ano, né? Muito bom, muito bom. O Brasil é essencialmente agrícola, a soja se deu muito bem. A gente fica na competição com os Estados Unidos para ver quem produz mais ano a ano. São quase 40 milhões de hectares de soja produzidas de forma consciente, com responsabilidade social e ambiental, né? A nossa vocação. E a exportação também cresceu em aves, né? Em março, nos primeiros 13 dias úteis de março, nós chegamos a exportar 291.347 mil toneladas de aves exportadas nesses primeiros 13 dias úteis de março. Então, assim, nós estamos avançando no agronegócio, não só pelos cereais, pela fruticultura, mas também na parte de carne, né? Exato. Avicultura, bovinicultura, que acaba impulsionando a nossa produção de milho, né? Então, o Brasil nem era tão tradicional. Se o Brasil está produzindo muito frango, o frango vai passar a comer milho. Vai passar a comer milho, o produtor vai ganhar mais com a venda de milho interna, né? Não vai depender só da exportação. Então, é muito interessante que você vê até a coisa verticalizando, né? O milho sendo produzido aqui para alimentar o frango que está aqui. É muito interessante. Também avançamos na exportação de algodão nesse mês de março. 44.689 toneladas de grãos de algodão foram exportados aí para vários países. Isso é coisa boa também para a gente. Ou seja, há uma perspectiva positiva, né? Sim. Que a gente vem aí amargando 2, 3 anos aí. Inclusive a China tinha parado de comprar carne do Brasil. Já voltou a sinalizar positivamente para voltar. Perfeito. É um bom sinal de que a economia brasileira, que é geralmente puxada pelo agronegócio, volte a crescer, né? Mais de 1/4 da economia do Brasil, né? Vem do agronegócio, e aí volta a crescer. Né? Então é importante isso para que os produtores aí, seja do
da parte de carne, ou da parte de cereais, ou da parte de frutas, se empenha ainda mais, né? Cria um ânimo maior para investir. Continuar investindo, né? Exato. E vamos falar então aqui de culturas como a cebola, tomate, abóbora, né? Tem várias doenças que acometem essas culturas, que a UPL também tem produtos para isso, né? Para combater. Por exemplo, na cebola tem aí a podridão mole, tem a podridão das escamas, no tomate aí tem o cancro bacteriano, aí tem na abóbora também várias doenças que são acometidas aí na cultura da abóbora, que a UPL tem ferramentas para combater, né? Perfeito, perfeito. Eu fiz questão até de resgatar esses nomes dessas culturas que a gente chama de abóbora, melancia, melão, existe podridões, manchas. Exato, existe um projeto no mapa que se chama Minor Crops, né, que é cultura com suporte fitossanitário insuficiente e tal, e aí as empresas estão buscando cada vez mais registrar produtos para essas culturas que têm uma incidência muito alta, tanto de doença quanto de praga. Então, para esses alvos que você citou, para essas doenças, a nossa solução é o Casumim, mas a gente tem portfólio tanto de inseticida, uso de herbicida para essas culturas, outros fungicidas que faz com que o produtor consiga colher mais por metro quadrado dessas culturas também. Silvana, qual é o intervalo de uso, por exemplo, do Casumim? Varia de cultura para cultura ou tem uma receita básica? Como é que funciona? Varia sim, de cultura para cultura. É sempre importante o produtor checar a bula e checar o seu agrônomo, o seu consultor, né? Como regra geral, a gente fala em 7 dias de intervalo, vai depender muito se choveu, sol é algo que também degrada molécula, mas a gente, de forma geral, a gente fala em 3 litros por hectare, em até 4 vezes, 7 dias, a cada 7 dias, né? 7 dias de intervalo de aplicação. É um básico, é uma receita básica. É uma né? receita básica, isso. E a quantidade de usar, como é que fica isso? Tá na bula lá? Tá na bula, né? Ele vai de 2 a 3,5 litros por hectare, tem que checar também o tamanho da planta. E ele pode usar durante todo o ciclo da cultura? Pode usar durante todo o ciclo, é um produto de origem biológica, né? Uma origem de fermentação. Não deixa resíduo? E aí tem tem que olhar as carências, mas assim, normalmente é um dia só de carência, né? Só então não deixa resíduo, perfeito. Um dia só é muito pouco, hein? Muito pouco. Coisa boa. Muito pouco. Principalmente para quem exporta, né? Principalmente para quem exporta, e se você pensa no tomate, que é uma cultura de colheita contínua, né? Eu estou colhendo aqui, mas tem tomate a gente não exporta, né? Cacho verde embaixo, principalmente para quem exporta, mas o consumidor interno também precisa muito. A gente tem que pensar no consumidor interno. Exatamente. Eu tenho dito aqui sempre que a gente às vezes pensa em resíduo só para o exterior. Não, mas a gente tem que pensar para a gente exato, também. Que faz parte do cuidado com a saúde das pessoas. Sem dúvidas, sem dúvidas. Então não é só a gente pensar na saúde de quem mora lá fora do país, não. Pensar na nossa saúde aqui dentro, né? Exato. É importante, esses produtos de origem biológica são importantes por isso. Importantíssimos. E assim, apesar de toda a dificuldade, o produtor está super engajado e querendo, de fato, produzir algo que seja saudável, né? Mesmo tendo as adversidades com praga, com bactéria, ele tem procurado soluções que façam com que o custo não aumente tanto, mas que ao mesmo tempo ele consiga produzir bem. Consiga produzir bem dentro do seu limite de gastos, né? Perfeito. Que é importante. Vem cá, podridão mole na cebola. Os produtos da UPL, eles funcionam como ferramentas preventivas ou combativas? Já está o podridão, se eu usar o produto vai combater? Eu preciso usar antes dele chegar na cebola? Como é que funciona isso? Para controle de bactéria, tem que ser antes. Tudo acaba sendo preventivo, porque não existe erradicação da podridão mole. Se a bactéria entrar, não tem mais jeito? A bactéria entrar não tem mais jeito, vírgula, porque o que a gente consegue fazer, e aí é muito interessante, Josenaldo, que é achatar a curva de progressão da doença, né? O produtor vai usar o termo, dar uma segurada na doença. Ela não deixa de existir, mas a gente diminui a velocidade com que a bactéria se multiplique. Então, ele vai seguir com um manejo de sanitizante, cobre o Casumim, e o Casumim consegue postergar o ciclo de vida. Então, você consegue, de repente, encher o bulbo da cebola, você consegue colher mais cachos por planta do tomate, porque ele segura a progressão. Evita a reprodução
da bactéria, não vai erradicar. Erradicação de bactéria é algo muito difícil de acontecer. Perfeito. Então isso. ela entra para tirar, é um Deus nos acuda. Exato. Geralmente não tira, né? Geralmente não tira. Aí vai ter que colher o fruto com ela lá. Ou o pior cenário é não colher, né? O pior cenário é que Há essa possibilidade de não colher, mas ele perde completamente a cultura. Perde, né? Completamente. Não é raro áreas onde se perde 50% da produção de um melão. Nossa, é um prejuízo enorme, hein? Enorme. Principalmente no melão, é mais difícil combater no melão? No melão, eu diria que é o caso mais crítico, porque no tomate é como se o pessoal já tivesse se acostumado, sabe? Entre aspas, assim. Ela é tão voraz quanto a traça do tomateiro. A traça do tomateiro tem sido uma preocupação enorme, mas a bactéria está lá constantemente, o produtor cuidando dela. Rapaz, aí é um prejuízo tão grande, né? Porque na maioria, tem muitos produtores grandes que plantam melão, tomate, cebola. Mas a maioria são pequenos produtores, né? Quando perde uma safra dessa, é um Deus nos acuda, hein? Exato. Às vezes é o faturamento dele, né? A renda dele do semestre. Pois é. Ou do ano, viu? Ou às vezes do até ano. Vai o ano, Muitas vezes até o ano, às vezes, também. porque Exato. fica devendo às lojas, devendo aos fornecedores. É muito complicado essa situação. E aí a economia da cidade acaba diminuindo. Por né? isso que é importante prevenir, então, né? Por isso que é importante prevenir. E aí o Casumim seria uma alternativa. E aí o produtor que está ouvindo a gente agora, pequeno produtor rural, que não tem condições de pagar uma pessoa para orientar, um profissional, a Central de Adubos tem um balcão, com pessoas especializadas, treinadas, que podem orientar o produtor rural nesses casos aí. Porque nem todo mundo tem condições de pagar, né, um consultor para dar orientações. Isso aí. Aí você pode ir na Central de Adubos, consultar a equipe da Central de Adubos, que eles podem orientar vocês. Ô Silvana, falar de uma doença que você citou já durante nossa conversa, que é a antracnose. Sim. Que doença é essa? Antracnose é oriunda de um fungo, né? E aí a fase imperfeita dele a gente conhece como coletrótico, é o gênero, e a fase perfeita é a glomerela. E ela ataca quais doenças, essa antracnose? Ela ataca diversas quais culturas. Doenças não, quais culturas? A antracnose é uma doença comum de diversas culturas. Ela em soja, por exemplo, ela está incluída nas doenças de final de ciclo, né? Em manga ela já é comum também. Aparece até em manga? Aparece em manga, aquelas pontuações pretas que a gente vê quando leva a manga para casa e começa a aparecer. Ali é a antracnose. Ali é a antracnose. Então ela está descartada para o mercado, aquela planta ali, aquela fruta ali. Geralmente, quando ela está manchada, geralmente não se compra. Exato, assim, o fruto do mercado vale... que eu digo, para você exportar para outros estados. Exato. Para outros países não vai de jeito nenhum, geralmente. Eu acredito que não. Não, assim, na manga do vale é muito raro acontecer, né? O produtor já tá acostumado a manejar. E aí, a sua forma perfeita de fungo, que chama glomerela, é uma forma sexuada, ou seja, a cada ciclo existe propagação, onde tem troca de DNA, então ela pode ir ficando diferente, população por população, é um pouco mais difícil de manejar doenças assim. É o que aconteceu com a uva, que a gente tem falado bastante nos últimos 3 anos a respeito da glomerela, que é uma doença que, no Rio Grande do Sul, devido às chuvas, já tinha uma ocorrência há 2 décadas, mais ou menos. Já se tinha preocupação com glomerela no Rio Grande do Sul. Tá, glomerela é o quê? Qual é a diferença entre glomerela e antracnose? A antracnose é o nome comum da doença. Comum. Então a gente vai chamar de antracnose. Sim. E aí a glomerela é o gênero, né? Glomerela cingulata, Sim. é o gênero desse patógeno. Então a antracnose é o nome comum, que todo mundo conhece. Exato. E a glomerela, ela é, digamos assim, o nome científico. O gênero, exatamente. É a mesma coisa, no caso. Se a gente ouvir por aí glomerela e antracnose, é a mesma coisa. É a mesma coisa, assim. Quando a gente é um pouquinho mais técnico e tal, fala antracnose, normalmente você pergunta, mas é a fase perfeita ou é a fase imperfeita do fungo? Porque isso define algumas coisas no controle, na epidemiologia da doença, ou seja, como que ela se propaga, né? Qual que é a evolução da população daquele patógeno. Mas é a mesma coisa, é a antracnose. Eu tenho impressão, meu pai é pequeno produtor rural, e eu já ouvi muito ele falar da antracnose, mas eu ouvia muito falar em melão. Exatamente. Mas ele não ataca só melão, né? Não. É
é um gênero que acomete diversas culturas. Mas essas culturas de ciclo curto ou cultura de ciclo mais longo? Por exemplo, ciclo curto eu vou citar aí o melão, que em volta de 70 dias, 80 dias você tira. Isso. Melancia também é um produto. Perfeito, muita antracnose na melancia. Ela ataca mais a essas culturas de ciclo curto ou pode atacar mais, por exemplo, manga, uva, essas coisas? Também ocorre em manga, também ocorre em culturas de ciclo mais longos, uva também, né? Perenes, tanto perene quanto culturas anuais, né? É uma doença que realmente está não só em várias culturas, mas como em vários locais do mundo. E o que propicia mais o aparecimento da antracnose? Ela é uma doença de tempo fúngica chuvoso? Que é de tempo chuvoso. Sim. Então no Vale, nos últimos 2 anos aí, tem caído bastante água. Exato. E aí se tornou uma preocupação, até para a gente descobrir quais são os produtos que vão melhor para o controle dessa doença. Então teve muita interação com o pessoal da Embrapa Uva e Vinho lá do Rio Grande do Sul, para entender como que eles manejam lá, e a gente tentou adaptar para cá. Lá eles já estavam estudando, né? Para vocês que surgiu muito lá no Rio Grande do Sul. Exato, né? Lá eles têm 2 décadas já de convivência com essa doença, né? Que maravilha. E como é que faz? A UPL tem ferramentas para combater a antracnose? A gente, né, fez o registro recente do Uniseb Glory, que tem, sim, um controle preventivo. Precisa aplicar antes, né? Exato. Aplica desde quando na planta? Desde o início que a planta está nascendo? Isso é interessante, porque a antracnose ela é muito maliciosa, né? Ela deixa para se mostrar lá no fim do ciclo, às vezes até pós-colheita, em alguns casos, quando na realidade ela aparece antes do florescimento. Então, ela já está lá, já está na planta. Ela já está na planta. E aí só ela vem se manifestar quando está na... Exato. Ela está na planta e está multiplicando. Assim, ela não está latente, ela não está paradinha, ela está multiplicando. Mas ela se torna gritante, assim, visível já no fruto, tanto manga quanto uva. E ela é transmitida através de quê? Do vento? Como é que funciona isso? Aí já tem algum estudo Também disso? Vento, chuva, crescimento do tecido foliar. E aí vocês usam esse produto novo de vocês aí, como é que é o nome de novo? Uniseb Glory, ele vai impedir a germinação do esporo. Então assim, é importante usar desde o início da planta, né? Início. Não tem problema não se usar desde o início, Não tem problema. Porque tem produto que acaba queimando a folha, essa coisa toda. E isso é o legal, assim, o Glory, ele não tem triazol, que é um grupo de fungicida extremamente importante, mas que tem que ter um cuidado com o fito, né? Ele é sistêmico e tende a dar um afito, tende a dar um estresse na planta. O Glory, ele não tem esse grupo, ele não tem o triazol, então ele não é sistêmico, mas ele é um fungicida protetor mesostêmico que não tem esse risco de fito. E a antracnose é um fungo? É um fungo, perfeito. Então ele pode ficar escondidinho ali na planta até chega a hora de agir, né? Até chegar a hora de agir. É dissimulado, né? Ele fica disfarçado. Exatamente. Ali. Quietinho, você acha que não tem nada na planta. Exato. Por isso que é importante usar desde o início, né? Então, perfeito. O Glory. O Glory, exato. Usar desde o início. E como ele não tem contraindicação, então é beleza, né? Isso. E o ciclo é o mesmo para aplicação? Pode ficar 7 dias como padrão? Antracnose já é tem que fazer o monitoramento da área, mas assim, o ideal é que exista rotação de princípio ativo, então o produtor nunca vai entrar para o controle de glomerela com um único produto, né? O Glory entraria ali 30 dias antes da floração e aí vai com 15 dias depois uma outra aplicação. O ideal é fazer... já está grande também, 30 dias antes da floração. Exato. Mas é quando se começa a prestar atenção no controle de glomerela. E ele aparece a olho nu assim inicialmente ou pode ficar escondido um pouco aí? Tem que usar uma lupinha. É mesmo? Tem que usar uma lupinha para poder enxergar. Pois é, então o produtor rural precisa ficar atento desde o início da sua cultura, fique atento, principalmente em períodos chuvosos, né, Silvana? Como agora a gente está encontrando aí, a gente está vivendo períodos atípicos aqui no Vale de São Francisco. Eu acho que nunca choveu tanto no Vale de São Francisco, né? Nos últimos 2 anos tem 2 ou 3 anos, 2 ou 3 anos. Acho que vem aí desde o final de 2021, né? Porque no ano passado quase todo teve boas chuvas também. Josenaldo, 19 já começou a... 19 já começou? 19 eu lembro que já começou a chover. Eu lembro muito bem porque eu cheguei em 2018 aqui. E aí 19 já... Você é recente aqui na região. Exato. Porque 19 foi o primeiro ano antes da pandemia, né? O último ano, aliás, antes da pandemia. Antes da pandemia, isso.
Mas 2020 ninguém fez praticamente nada. Isso. E aí 2021 já começamos a voltar moderadamente à rotina. Isso. E aí no final de 2021 já caiu uma boa chuvarada. Muita chuva no passado. E aí então... 2022 continuou. E agora no início de 2023 também, né? Isso aí. De vez em quando dá uma queda d'água aí pesada, né? É. E aí para os produtores de culturas de ciclo curto, como melão, melancia, abóbora, tomate, e para quem planta uva, que é uma cultura de ciclo mais longo, é um horror, né? Porque, como diz meu amigo Newton Matsumoto, que é consultor aí de uva, ele disse que uva e chuva rima, mas não combina. Mas não combina, exatamente. É o Newtinho. Os produtores de uva ficam apreensivos quando vê uma nuvem no céu, né? Exato. E aí, para você prevenir contra a antracnose, esse fungo aí, é importante você cuidar desde o início, né? Porque se ele entrar, o estrago é pesado, né? Exato, perde produção. É pesado, né? Silvana Rabelo, engenheira agrônoma. Formada onde, Silvana? Em Recife. Vamos falar agora do Colhendo Conhecimento, nosso quadro. Colhendo Conhecimento. O Recife? Isso. Você é filha do Recife? Filha do Recife. E o que é que você veio fazer aqui no Vale do São Francisco, mulher? Já pensou? Eu formei lá na universidade onde minha mãe foi professora, né? Então minha mãe era Sua mãe foi professora sua? do departamento de veterinária. Ah, de então veterinária. Meus pais são veterinários. Os dois? Os dois queriam muito que eu não trabalhasse na área. Não trabalhasse? Se a gente Eles queriam que parar- não trabalhasse que eu na não área? trabalhasse na área. Se É a gente sério, parar para analisar, esse boom da agricultura se deu, acho que uns 15 anos para cá, Por aí. né, Josenaldo? Eu acho que eu tô até botando um número alto. Então eles achavam que eu ia sofrer muito se eu ficasse ou como veterinária, ou como engenheira florestal, ou como agrônoma. Então eu entrei no curso de administração, fiquei 1 ano e meio, mas Você iniciou em administração de iniciei empresas. a administração de empresas lá em Recife, na Federal, mas não estava muito feliz. Falei, não tem jeito, vou ter que ir para rural. Eu gosto do campo. E aí, estudando em Recife, eu já pensava em vir para o Vale. Quando formei, não foi o que Aí aconteceu. você estava na Federal de Pernambuco, cursando administração. Aí foi fazer agronomia em qual faculdade? Na Federal Rural. Na Federal Que Rural. é um outro Porque campus, são duas, né? né? Isso, é um outro campus, uma outra prefeitura, uma universidade diferente. Aí fui para fazer agronomia e fiz os 5 E como é que anos. despertou esse gosto pela agronomia? Porque seus pais são do lado de veterinária, que é do agronegócio também, Isso. mas não são do lado da agricultura. E eles são do lado dos animais, você foi pro lado da agricultura. Da Como é agricultura. que despertou esse interesse pela agronomia? Acho que foi porque foram muitos finais de semana acompanhando parto de vaca. Na época cortava E não rabo deu de vontade de cachorro, fazer fazia. veterinária, não? Não é minha praia. Não é sua praia. Não. Saúde animal não é. Não é sua praia. Não é minha praia. Você gosta de cuidar de planta. Gosto de cuidar de planta. No máximo da comida do animal, né? Mas assim, não foi o caminho que eu quis trilhar, assim. Sim. E aí você enveredou pela agronomia na Federal Rural de Pernambuco. Exato. E aí formou-se. Há quanto tempo você está formado? Eu formei em 2012 para 13, teve uma grevezinha, então posso falar 2012, são 10 anos de formada, né? E aí muita coisa aconteceu de lá para cá. Eu formei... Você formou e já saiu de lá, veio para cá? Como é que foi isso? Era meu sonho, né? Assim, eu jurava que ia sair da faculdade e vinha para Petrolina e tudo mais, mas acaba que quando você forma, você tem que ir para onde surgem as oportunidades. E aí eu acabei passando num processo seletivo para ir para São Paulo. Então eu fiquei em São Paulo 1 ano, de São Paulo me mandaram para o Rio Grande do Sul. Fiquei no Rio Grande do Sul 4 anos, 4 anos. Fazendo o que lá no Rio Grande do Sul? Já era representante de vendas Da UPL, já? ou desenvolvedora de mercado. Então, Da UPL já? eu estou na UPL desde 2015, 14 para 15. Então eu formei... Então você basicamente tem 10 anos, você está basicamente todo ano sua formatura na UPL já. Eu dei uma saidinha e voltei. Pré-pandemia, dei uma saída, mas voltei. Me alinho muito com a cultura da UPL, então é bom trabalhar onde você se sente bem, né? E você se sente bem na UPL? Isso. Que maravilha. E aí você foi lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, aí de lá do Rio Grande do Sul veio para cá? Aí vim para cá. 2018 e 19 como desenvolvedora de mercado da UPL, morando em Petrolina, mas trabalhando no Nordeste inteiro praticamente.
Então é muito legal porque eu conheci os bolsões agrícolas, né? Chapada Diamantina, né? Extremo sul da Bahia, a região de Mossoró. Tu já trabalhou em tudo isso? Isso. Eu falo que eu passei, né? Porque assim, a agricultura você tem que viver alguns ciclos. É verdade. E o trabalho que eu fazia era de levar um palestrante, procurar algum trabalho para desenvolver através de um pesquisador, era muito pontual, né? Foram 2 anos em 9 estados, então foram passagens rápidas por cada região dessa. E aí traz uma bagagem para mim, foi incrível. E seus pais não queriam que você enveredasse por esse caminho, né? Exato. Como é que eles receberam a notícia que você ia fazer agronomia? Teimosa, né? Eles falam não até a hora que eu tomo a decisão, depois eles apoiam e são incríveis, assim. Amam Petrolina, eles moram entre Gravatá e Recife, eles ficam sempre, né, entre Gravatá e Recife, e sempre que podem vêm para Petrolina. Porque... Mas estão na ativa ainda, não? Meu pai está com 69 e ainda está na ativa. Tá mais que cansadão, maravilha. ele não acorda mais 4 horas da manhã, mas umas 5h30 ele já está on. Já está de pé. E sua mãe também na ativa ainda? Minha mãe aposentou 8 anos atrás, né? Mas assim, segue trabalhando com as coisas dela Você acha que se encontrou no mundo agrícola, no agronegócio? Eu me encontrei, assim, eu não faria outro faria curso. tudo, não? Faria tudo de novo, acho que do mesmo jeitinho, tomaria as mesmas decisões, sabe, dos 15 anos para cá, né, que foi quando eu resolvi entrar na agronomia. Entrei relativamente tarde, quando você fala alguém entrar na faculdade com 21 anos, o pessoal já acha meio tarde, né, eu tinha entrado na administração, mas entrei com uma maturidade diferente, assim... Hoje, antigamente acho que se achava mais tarde chegar aos 21 entrando na faculdade, né? Pois é. Porque geralmente tinha aquela ideia de que você saiu do ensino médio aos 17, 18, já tinha que estar na faculdade, né? Formado médico aos 22. Né? Exato. Hoje está mais relativa essa ideia, né? Se você entrou aos 21, foi? Com 21. Saiu isso. com 25, né? 25. Tá jovem, com 10 anos aí. Tá jovem demais ainda, tá muito bem. Agora essa vida de viajar muito, mudar de cidade em cidade, é um pouco cansativo para você? Como é que você viu isso? Você disse que foram foi 10 São Paulo, anos e 10 mudanças, né? Foi mesmo? 10 anos e 10 mudanças. Porque no Rio Grande do Sul eu morei em 3 cidades. E aí foram 10 anos e 10 mudanças. E agora o meu plano é realmente enraizar em Petrolina, ficar por aqui. Silvana, depois de rodar tantas cidades, agora vai fixar o pé aqui em Petrolina? Fixar em Petrolina. Né? Porque você precisa dar uma aprofundada naquilo, né? Então, em 10 anos eu diria que eu conheci muita coisa, mas muita coisa de forma superficial. Sei. E aí o Vale é um lugar encantador para se conhecer a fundo a cultura da manga, da uva, do melão, enfim. Tem muita coisa para fazer e para aprender. Então é isso que me motiva. A ideia é, de fato, ficar no Vale. Você disse que quando estava fazendo agronomia lá na Federal de Recife, você queria muito vir para o Vale do São Francisco. Era por causa disso, para explorar mais o Vale, para aprender mais? Como é que funciona? Exato. E durante o curso eu já pensava em trabalhar com uva, mas eu pensava muito em trabalhar com vinho, né? Eu tinha vontade de trabalhar com vinho. Você chegou a trabalhar com vinho? E aí, não cheguei a trabalhar com vinho. Eu cheguei a fazer um intercâmbio, eu fui para a França, fiquei 5 meses lá trabalhando com vinho, aprendendo sobre vinho. Então e você tal. fala francês? Falo um pouco, entendo bem, mas falo muito pouco. E se parar para analisar, já são 10 anos, né, que eu não pratico. E aí, acaba que já tinha essa vontade de vir para o Vale para poder trabalhar. Durante o curso eu vim 2 vezes, uma na visita que a faculdade já faz, né, regularmente, na disciplina de fruticultura. Sim. E a outra é com estágio. Então eu estagiei com o pessoal da Capelaro e aprendi demais, fiquei 1 mês aqui em um momento de greve da universidade, eu vim e foi muito bom, né? Maravilha. Que dica, que mensagem você dá para quem está no ensino médio agora, daqui a pouco terminando e pensando em ingressar numa universidade? E quem pensa vir para o agronegócio, que é a sua mensagem? Vale a pena? Vale a pena. Tem que ter, acima de tudo, vontade, né? Acho que trabalhar no agro, você se encanta. Existem hoje diversas vertentes, seja na área de comunicação, você pode ser um agrocomunicador,
você pode ser um agro extremamente técnico e aí vai para a pesquisa. Se você se relaciona com, gosta da parte de vendas, é uma excelente opção. Então são várias vertentes, né? São várias vertentes, né? O pessoal que está no ensino médio, que abre a cartilha das possibilidades de curso, né? E olhar para a agronomia, vai ver que, e pesquisar um pouco mais a respeito, vai ver que se você é alguém que gosta de computador, há uma possibilidade de, enquanto agrônomo, trabalhar com data sciences, né? Ciência de dados focado no mercado de agronegócio. Se você é alguém que gosta de economia, você pode fazer, obviamente, um curso específico de economia, mas você pode fazer uma agronomia e depois se especializar em economia agrária. Então, assim, adoraria, a gente precisa convidar a turma do ensino médio a trabalhar no agro, que hoje é um mercado que falta pessoas. É um mercado promissor, né? Falta profissionais ainda, falta profissionais. A gente acha que tem muita gente no mercado, mas não tem, né? Mas não tem. Espaço para quem tem competência tem, não tem? Exatamente. Não está hoje longe de ser saturado. A gente tem o curso de agronomia na Univasf, na Universidade Federal do Vale de São Francisco, aqui na área rural, aqui perto do Burrinho, em Petrolina. Isso. A gente tem na UNEB, em Juazeiro, que é a mais antiga da região. Exato. Né? Então, tem espaço, né? Apesar do número de profissionais que é formado por ano, continua tendo espaço, né? O IF-Sertão também tem cursos profissionalizantes na área do agronegócio. Exato. Em Petrolina, né? Não temos na Bahia, mas tem em Petrolina, em Pernambuco. Para você ter uma ideia, até banco tem contratado agrônomo para fazer captação de clientes. Né, para fazer investimento. Então, assim, no lugar deles escolherem um administrador para ser o gestor da conta daquela propriedade rural, eles estão preferindo contratar agrônomo por ter um conhecimento mais holístico, né? Alguém que entra na lavoura, ele precisa fazer uma avaliação para dar um crédito a um produtor rural. O agrônomo vai ter mais competências, né, pré-estabelecidas do que o economista ou o administrador, enfim, para fazer aquele tipo de avaliação. Então, até para banco, tem surgido bastante vaga para agrônomo, né? Então, tem espaço, né? Tem espaço, né? Tá certo. Eu, se ainda fosse jovem ao bastante, eu talvez arriscasse. Olha, tá na hora. Primeiro você pode requisitar o seu diploma lá nas universidades, que você já tem horas demais. Nossa, aqui é uma aula. Realmente é uma aula que eu recebo. Todo podcast que a gente grava é uma aula que eu recebo. E eu tenho ouvido bastante dos nossos ouvintes também, que eles têm aprendido muito, né? Muita gente que não é do agronegócio gosta do programa, gosta do podcast, porque eles enriquecem o conteúdo deles a cada dia, né? Sim. Então tá certo. Silvana Rabelo, da empresa UPL, engenheira agrônoma formada na Federal de Pernambuco, em Recife, radicada aqui no Vale do São Francisco agora. Isso. Muito obrigado por sua presença, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Conversa boa, eu gosto, viu? Muito bom, obrigado, muito obrigada. Agradecer mais uma vez a você e dizer que estamos aqui sempre de portas abertas. E vamos juntos na parceria da UPL com a Central de Adubos. Sem dúvidas. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a você que curtiu a gente aí no nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Obrigado por sua companhia, a você que está em outras plataformas de podcast, a você que acompanhou aí pela Rádio Tropical Sat 102,5, meus amigos Josenato, Humberto, Ivonaldo, também um abraço aí também para meu amigo Edivan Sapateiro, Joselange, vocês que escutam o nosso programa, acompanham a gente. Muito obrigado. Alô Carlão, em Juazeiro da Bahia, um abraço. No próximo final de semana, se o Senhor Jesus nos permitir, voltaremos a nos encontrar. Um grande abraço, até lá. Você pode ser o próximo sortudo do show de prêmios da Central de Adubos. Essa Saveiro aqui pode ser sua. Uma Frontier zerinha. Consulte o regulamento no site da promoção e boa sorte. Vou plantar minha sorte, sei que vou colher. Essa promoção, eu é quem não vou perder. Show de prêmios pra você. Central de Adubos é show, papai! Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!